Amém, bom dia. A paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus por esse dia, por esse culto. Glória a Deus pela tua presença aqui nessa manhã tão bonita. Porque a tua presença aqui é a forma de se render e exaltar e adorar o nome do Senhor. Amém. Convido você a ler comigo para que possamos deixar isso tudo muito claro. Mateus capítulo 8, verso 23, nós vamos ler dos versos 23 a 27. Mateus capítulo 8, verso 23 a 27. Manhã maravilhosa, presença santa do nosso Deus. Você está preparado aí? Então leia comigo, versículo 23. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos imediatamente o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordados, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senta no teu lugar para saber quem é ele, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Mas eu estava até comentando há uns dias atrás, como depois da Covid, parece que a gente ficou meio fragilizado, não parece? Desde Gênesis 3, que é o momento da queda, a gente começou a adoecer. Desde o princípio. O ser humano caído sofre com enfermidades. Mas depois da Covid parece que esse negócio está um tanto estranho, está piorado. Por exemplo, gripe é um negócio que sempre existiu, sabe? Sempre a gente ficou gripado. Só que quem ficou gripado no passado, teve que amargar uns 15, 20 dias debilitado. Antigamente, em 3, 4 dias, a gente resolvia o negócio. Aliás, gripe sempre foi normal. Mas se você ficar gripado hoje, você tem que ir no médico, você tem que saber se você está com Covid, se você está com H1N1, se você está com chikungunya, ou sei lá que diabo é isso, se você está dengue, sei lá o que é isso. O negócio está assim, diversificado. Interessante que a ciência evoluiu muito e vidas têm sido preservadas pelas descobertas científicas. Não se engane, muita gente se meteu nessa loucura aí que estava de desacreditar a ciência, chamaram isso de negacionismo. Mas querido, se não fosse a ciência nos dando a vacina que eu e você tomamos, até hoje estaríamos amargando milhões de mortes todos os dias. Nós não podemos ser ignorantes. A população do planeta está cada vez maior. Por quê? Porque está nascendo mais gente? Não. As nossas famílias são muito menores do que no passado. Está nascendo menos gente. O problema é que está morrendo menos gente por causa das doenças, porque a ciência tem cuidado. E a gente não pode desconsiderar isso. É fundamental. Nós estamos vivendo mais tempo, com mais saúde. Nós estamos podendo viver até 80, 90 anos com mais saúde. No passado vivia-se 50. Porque a ciência tem sido fundamental. Entretanto, todos esses avanços científicos se deparam com as doenças se reinventando. Elas sempre existiram, mas parece que elas se reinventam. Por exemplo, sempre existiu, mas a quantidade de doenças relacionadas com a alma, ultimamente, é um negócio espantoso. As tais das doenças psíquicas, as doenças emocionais, as doenças que estão aqui escondidas, não aparecem na radiografia, não constata no exame de sangue, mas tem debilitado e tem atormentado muita gente, e quando não, levado muita gente à morte. É muito comum, as depressões, as ansiedades descontroladas, as inseguranças, os medos, as fobias, os síndromes do pânico, o descontrole, desesperos aqui internos, a lista não para. O nome de tudo isso é doença. Doença que às vezes a gente não quer admitir, talvez a pior das doenças, porque exatamente as pessoas não aceitam admitir que tem. Entretanto,
causam tanto mal quanto as doenças físicas que a gente tanto conhece e toma o comprimido, porque atormenta a alma, reflete no corpo, tem dores horríveis, é um desespero que leva a pessoa à morte. A gente precisa entender e considerar isso, porque o Senhor tem compromisso com isso. A verdade é que desde que o ser humano caiu, a terra é um lugar adoecido, está sujeita a essas coisas, e doença é fruto de um desequilíbrio da vida que Deus criou. Não é à toa que aquele que criou todas as coisas de um modo de perfeito equilíbrio, ou seja, Ele não criou doenças, Ele não inventou isso, veio na terra nos visitar, e veio porque a terra estava adoecida, e Ele veio para quê? Ele veio para salvar. Existe um processo de salvação, um desejo de salvar, graças a Deus por isso. Veja que interessante, você sabe que na palavra de Deus, sobretudo no Evangelho, a palavra que está no grego para salvação, são 3, não é uma só. Salvação na Bíblia não é uma coisa só. Por exemplo, a palavra em grego para salvação em muitos lugares é sozo, e as derivações do verbo sozo, que significa cura. A tradução de sozo é cura, mas também tem a palavra soter, que daí vem soteriologia, né, que é a teologia da salvação. Soter é usado, mas também tem a palavra salus. Sabe o que é salus? Saúde, daí salute, né? Saúde. Então eu acho muito interessante, são 3 maneiras de falar de salvação. Então entenda que se a doença se apresenta de muitas maneiras diferentes, Jesus veio para salvar de todas elas. E eu quero que você tome posse disso hoje. Curar e salvar significa o quê? Ser liberto de algum mal. Curar e salvar significa ser liberto de alguma doença, de alguma enfermidade, seja ela qual for, física, social, espiritual ou psíquica, não importa a origem do mal. Jesus vem para salvar. Não é à toa, por exemplo, que você conhece o Evangelho. Em um momento do Senhor Jesus, Ele está caminhando, uma multidão cerca, e uma mulher veio por meio da multidão, e ela tocou as vestes de Jesus, e essa mulher sofria 38 anos de uma hemorragia grave, ela o tempo todo, uma doença física grave, mas que fazia dela alguém impura pela lei, era alguém que para a sociedade considerava impura, ela era impedida de tocar as pessoas, de viver com as pessoas, a sua autoestima era destruída, o sistema fez isso, entretanto o Senhor chegou e a curou. E em Marcos 5,34 o Senhor fala, vai em paz, porque a tua fé te salvou. E a palavra aqui é sozokei, salvou, é o mesmo contexto, curar e salvar é a mesma palavra para o Senhor. E Ele diz, vai em paz, filha, você está livre deste mal. Que mal? Essa doença. Que doença? Aquela que impedia ela de ser livre de todo mal físico, social, espiritual, psíquico. Para Deus é a mesma coisa. Cura e salvação, está tudo na mesma dimensão. Não são 2 preocupações, tem que estar no mesmo contexto. E nós temos que compreender isso. A gente precisa entender, porque a gente pensa que só vai para o céu. E está tudo bem. Só que a gente se esquece que para ir lá para o céu, aliás, só vai um povo que for curado e transformado e se tornar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque se não for curado, não tem céu, não tem salvação. É importante demais a gente entender isso, porque isso é Jesus Cristo. Salvar nada mais é do que curar a criação de Deus de todo o mal que passou a assolá-la desde Gênesis 3. Nós vamos estudar isso na teologia, nos cursos de terça-feira aqui. Salvar é devolver o equilíbrio de volta à vida que Deus criou, e por isso onde o Senhor está, algo precisa acontecer. O quê? Cura. Por isso no Evangelho isso é tão farto. Onde o Senhor chega, a cura. Jesus não era só um taumaturgo, Jesus veio salvar. Por que Ele curava as pessoas? Porque Ele quer salvar, porque Ele quer levar para o céu, e no céu não cabe qualquer coisa. Então nós temos que entender isso, por isso eu preciso que nessa manhã você compreenda algo da parte de Deus. Diante desse momento, que eu poderia dizer até um tanto desalentador, eu queria te dar uma boa notícia, uma notícia que pode te dar esperança. Que notícia é essa? Querido, querida, existe alguém que já veio e nos alcançou, Ele veio para nos ajudar a enfrentar e devolver o equilíbrio à vida novamente, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos curar de todo tipo de enfermidade que quer assolar a nossa vida, Ele já veio. Nós temos que tomar posse disso. Ele veio para curar os buracos também. Ele já veio porque sua vinda já havia sido profetizada. A profecia sobre ele, por exemplo, de milhares de anos atrás, Isaías 53, a partir do verso 4, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras e sofrimentos fomos sarados. Tem povo curado aqui nessa manhã? Eu não sei se você crê nisso, é muito importante isso, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a sua fé pode muito. Aliás, Tiago diz no capítulo 5, versículo 14, que a oração da fé pode muito em seus efeitos. Uma oração feita de fé, realmente sabendo para quem está orando, pode curar, porque a fé é um remédio maravilhoso. Ela pode nos ajudar a enfrentar e curar todo tipo de doença, física, social, espiritual, emocional, pode sim. Quem me conhece sabe que eu não sou adepto desse povo que gosta de ler a Bíblia de forma literal, por isso as pessoas professam que nós servimos a um Deus que nos sara. A Bíblia diz isso, Ele é um Deus que nos sara. A Bíblia diz que quem cura é Jesus, Jesus curou, e por isso, literalmente, a gente não busca ajuda na ciência. Tem louco que fala isso, a gente não busca ajuda na medicina. A gente fortalece essa coisa desse negacionismo da ciência. Quem cura é Deus. Mas para mim isso são duas coisas. Primeiro, é irresponsabilidade diante da vida que recebemos de Deus, porque a vida que Deus nos deu precisa ser curada e precisa ser preservada a todo custo. E segundo, eu vou lembrar que a minha esposa disse que eu não posso usar a palavra burro na hora que eu prego, porque é ofensivo. Não vou falar não, Lê. Mas no mínimo é falta de inteligência, de quem não sabe que quem deu a capacidade de raciocínio ao ser humano foi Deus, quem criou foi Deus, é Ele que... A medicina é fruto de um dom que Deus deu ao ser humano, meu irmão. Presta atenção em nome de Jesus, é uma bênção que nós recebemos da parte de Deus para nos ajudar a enfrentar as doenças que assolam o mundo desde que nós caímos. Quem deu? Deus deu a inteligência, Deus deu a capacidade, e se nós precisamos saber que Deus vai usar a medicina para que nós possamos vencer e sermos curados de todo tipo de enfermidade, uai. Crentes evoluem, né? Aquele discurso não existe mais. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Então nessa manhã que você veio aqui, eu quero que você se aposse do Evangelho, para saber que o Senhor veio à terra, Ele já veio à terra, e quando veio, as pessoas naquele momento eram afligidas de muitas doenças, e Ele ajudou a curar de muitas formas. O Senhor ajudou, e Ele, presta atenção, eu não sei se você crê que Ele tem esse poder, que Ele pode, mas é importante crer. Então é muito bom saber entender Jesus Cristo e o que Ele veio nos dar, quando Ele diz que veio para nos salvar, porque muita gente não se atenta, que sim, Jesus veio e Ele salvou, sim, Ele veio e curou, sim, entretanto, mais do que curar um leproso, um paralítico, uma doença física, Ele curou também almas desesperadas, Ele curou espíritos que viviam na escuridão, atormentadas por demônios, Ele curou o ser humano em todas as dimensões dela, Ele curou tudo. Qualquer dúvida sobre isso, basta ler o Evangelho. E aí quando você lê, aliás eu estou dizendo tudo isso, não é porque é a minha opinião, estou dizendo tudo, pastor, o senhor acha? Eu não acho. O contexto do Evangelho de Mateus, nesse momento, nós vemos Jesus curando enfermidades. Quais? Todas. Se você ler comigo, você vai entender. Físicas, sociais, espirituais, psíquicas. Mateus relata que desde que saiu daquela montanha, o Senhor pregou o seu sermão, Ele desce da montanha, Ele começou a curar doenças o tempo todo. Desde ali do capítulo 7, entrou no capítulo 8, Ele está curando doenças. Primeiro foi um leproso, caminhando, depois Ele curou o servo de um centurião. Semana passada você caminhou comigo e viu que Ele curou a sogra de Pedro, não foi? Jesus está curando, o momento é esse. E a palavra de Deus que diz que quando anoiteceu aquele dia, o mesmo dia que Ele curou a sogra de Pedro, naquele mesmo dia, as pessoas começaram a levar diante dEle um monte de gente doente de muitas maneiras, diz a Bíblia. Esse é o contexto que eu estou dizendo essas coisas para vocês. Começou a levar diante dele pessoas enfermas, espiritualmente adoecidas, inclusive porque eram endemoniadas. E Ele curou a todas. Por quê? Porque Ele é o cumprimento da profecia de Isaías, da promessa de Deus através de Isaías. E se o mundo está doente, presta atenção, o médico chegou nele. E quando o médico chega, a doença está com seus dias contados. O médico chegou. E Ele vai curar. A maioria das pessoas não se aposta dessa dimensão de Jesus Cristo, sabe? E a gente às vezes não entende. Querido, eu quero que você entre nisso comigo. Uma multidão se juntou. No verso 18 diz que Jesus, quando Jesus viu que não parava de vir gente, só aumentava, Ele já tinha curado muita gente, já estava tarde da noite. Então Ele deu ordens aos seus discípulos e falou assim: olha, vamos atravessar para o outro lado do lago. Vamos entrar aqui no barco, só para você entender, a casa da sogra de Pedro está aqui, se você der 30 passos você dá no mar.
Você dá no mar, o lago da Galileia. É muito do lado ali, é muito pertinho. Então ele falou, vamos ali atravessar esse lago, porque era uma multidão de gente e não parava de vir. Nesse contexto, enquanto ele ia para a praia, diz que duas pessoas, inclusive um delas fariseu, foi atrás dele, porque Jesus, nós queremos te seguir, duas pessoas. Mas antes de se seguir, nós temos algumas prioridades aqui, Jesus. Nós temos que fazer um negócio. Eu tenho que ir lá enterrar meu pai, eu tenho que ir ali cuidar dos negócios. E aí Jesus é muito taxativo, ele é direto. E ele diz, olha, presta atenção, se quiser me seguir, nada pode vir antes. Se quiser me seguir, não são suas expectativas, não são seus compromissos, não é o seu pai, não é nada. Seguimento de Jesus tem que ser prioridade. Seguir Jesus só serve se for nos moldes dele e não nos nossos. Não somos nós que dizemos como nós seguimos, é ele que diz. Tem que ser sem condições, incondicional, o seguimento de Jesus. Por essa razão, aqui nesse momento, para você entender também, os discípulos de Jesus continuam a ser os mesmos que ele tinha chamado até aqui. Nesse momento, nós não temos os 12 ainda. Só para você ter uma ideia, Mateus não foi chamado, Mateus vai ser chamado no capítulo 10, nós estamos no 8 ainda. Aliás, no 9, não sei, só vai estar completo o grupo no capítulo 10. Então nós temos aqui com certeza o quê? Acompanhando Jesus, quem? Pedro e André, Tiago e João. Quem são eles? Pescadores profissionais experientíssimos. São esses 4 que estão no contexto. É esse que Jesus fala, vamos cruzar o mar? Primeira vez na Bíblia Sagrada que mostra, ou que relata, é você entrar no barco e cruzar o mar. Uma multidão de doentes exigia muito de Jesus. A Bíblia Sagrada não dá conta que os 4 discípulos tinham alguma enfermidade física, que tinha um problema na perna, que tinha uma dor, não dá, foi enfermidade física não. Entretanto, esses homens foram escolhidos e chamados por Jesus, e eles aceitaram seguir Jesus incondicionalmente, e assim entenda, que na presença de Jesus, nenhuma doença pode sobreviver, porque Ele quer curar todas elas. Portanto, o chamado do Senhor para entrar naquele barco, era uma oportunidade única de melhorar aqueles homens, porque o Senhor precisava deles para que a obra fosse feita. Esse é o chamado. Eu preciso de vocês, vem comigo. Vem, Jesus, vamos, não perguntei nada, não quero saber, vamos, o Senhor chamou, eu vou. Então você precisa passar por algumas coisas. Eu quero que o Senhor tome posse disso. Semana passada você aprendeu que servir tem gosto de cruz. Não aprendeu? Porque servir cansa. Servir é renúncia, cansa e cansa muito. E por isso, depois de muito servir, depois de muito curar, Jesus está esgotado. A limitação física humana alcançou ele está esgotado. E por essa razão também, Jesus decidiu não fazer isso tudo sozinho, nada sozinho, ele precisa de ajuda. Ele decidiu contar com o povo que ele chamou para ajudar e mudar o mundo. Ele chamou um povo para isso. Ele poderia ter escolhido anjos? Poderia, mas ele não escolheu, ele escolheu você. Ele escolheu você, e eu quero que você tome, porque essa escolha aqui não é minha, essa escolha é do Senhor, a decisão é dele. O Senhor, Ele nos deu uma oportunidade única, como? Nos chamando para entrar no barco com Ele e nos envolver com os seus planos. Esse é o chamado, é para isso que nós somos chamados. E por isso eu quero que você, nessa manhã, entenda que quem aceita esse chamado de seguir sem condições, sem impor, vontades, porque a condição quem estabelece é Ele, vai ter o quê? A rica e fina oportunidade e uma possibilidade enorme de ter o Senhor ajudando a curar todas as suas enfermidades. Isso é um privilégio dos discípulos que seguem sem questionar, curar todas as suas enfermidades, inclusive as enfermidades da sua alma, que está tão acobertada. Uma vez eu estava ensinando num culto, numa igreja, não era num culto, era num curso de uma igreja que a gente congregava, e eu estava falando sobre isso, sobre como Deus, na Bíblia Sagrada, no Evangelho, Ele cura todo tipo de doença, porque a humanidade é adoecida, e um presbítero levantou e falou, eu não sou doente, no meio da minha fala, eu não sou doente, logo ele, o mais adoecido de todos. Mas ele disse por quê? Porque ele não admitia que ele tinha uma alma adoecida. Dizer que não é doente, sendo ser humano, é um engano tremendo, terrível. Por quê? Porque é o mesmo dizer que não precisa de Jesus, ou que Jesus não veio para ele. Afinal, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 9, versículo 12, o quê? Não são os que têm saúde que precisam de médico. Presta atenção, é os doentes que se reconhecem doentes que precisam de médico. Eu vim chamar não os que se acham justos, mas os que reconhecem que são pecadores, que têm uma alma adoecida. Eu vim para esses. Então dizer eu não sou doente, significa então Jesus não veio para você. Tem alguém aqui que admite que precisa de Jesus? Tem alguém aqui, presta atenção, tem alguém aqui que admite que precisa de Jesus? Diga comigo, eu preciso. Mais forte, eu preciso. Eu admito que eu preciso do Senhor.
Querido, é muito importante essa atitude, porque esses homens dentro do barco, esse era o problema. Não consta nas escrituras que eles tinham alguma enfermidade física, nem se admitiam, mas nas linhas do evangelho que eu li para você hoje, nós entendemos que eles tinham uma alma profundamente adoecida, e por isso o médico chegou e fez o quê? Deu a eles a oportunidade de enfrentar e curar a alma adoecida. Jesus estava ali, atrás de seguidores de verdade, e ali estavam 4 homens que aceitaram, sem titubear, seguir Jesus, e foram, e por terem aceito, estavam diante da possibilidade de serem curados. E eu preciso que você esteja muito atento, porque essa oportunidade se estende a todos nós, a todos e todas que, como eles, aceitaram de verdade, sem condições, seguir Jesus. Meu irmão, presta atenção, sobre a sua vida tem cura nesta manhã. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Sobre a nossa vida tem cura, o Evangelho está dizendo isso. Tome posse disso. Aí você pode falar, pastor, mas não tem nada doendo. Semana passada eu fiz um check-up, e a minha saúde está nos trinques, a minha saúde está ótima, a minha glicemia e tal, está maravilhosa, então a minha saúde está perfeita. E eu digo sim, mas entenda uma coisa, Jesus não veio curar só o seu corpo, Ele veio curar e salvar tudo que você tem, tudo que você é. Ele veio para salvar e curar o seu corpo sim, mas Ele veio para salvar e curar a sua família, o seu país, a sua conta bancária, coitadinha, que está tão vermelha. Ele veio salvar o seu espírito de demônios que querem te escravizar. Ele veio salvar a sua alma que insiste em ficar desesperada dentro de você. Ele veio para salvar e curar tudo o que você é e tem. Tudo. Nós temos que admitir, carregar isso e tomar isso para nós. Isso é ser igreja, isso é ser povo de Deus, isso é povo que vai morar no céu. Salvação, meu irmão, tudo. No Evangelho de João capítulo 7, versículo 23, o texto que eu usei lá no passado, João 7, 23 diz que depois que Jesus curou um homem, e esse homem estava mal, mas ele foi curado num sábado, e os fariseus queriam matar Jesus. Você não pode fazer isso, você está descumprindo a lei de Moisés, vamos matar esse homem, ele é um desrespeito para a lei de Moisés. E Jesus vira para eles e fala assim, engraçado, vocês também descumprem a lei de Moisés. Porque veja, vocês circuncidam as crianças no sábado, não circuncidam? Pois é, vocês também fazem isso, vocês descumprem a lei de Moisés. E é interessante que vocês, por que vocês estão se enchendo de ira contra mim? Porque num sábado eu curei ao todo, eu curei por completo esse homem. Querido, Ele cura por completo. Ele e só Ele pode nos curar em todas as dimensões da nossa vida. Eu restaurei a vida deste homem inteira. E vocês estão bravos comigo, amém? Essa dimensão de cura do Senhor tem que ser alcançada pela igreja nessa manhã. O texto diz que Jesus não só ordenou que eles cruzassem o lago, mas entrou primeiro. Ele foi, como sempre vai, na frente, e os discípulos seguiram, como se espera de um discípulo e uma discípula de verdade, seguiram o Senhor, e enquanto cruzavam o mar, a Bíblia diz que de repente, por que de repente? Porque não era esperado. Estamos cruzando o mar naquela lagoa e de repente, inesperadamente, não tem nada de normal, levantou-se sobre o lago, diz o texto. Por que lago? Porque é um lago, é uma represa, não é um mar, só um mar, porque quem não tem água nenhuma, vê um monte de água daquele, vira mar, mas não é mar. É um grande lago de 12 quilômetros, lindo. Eu tive o privilégio imerecido, inanarrável, de estar na janela de um apartamento, olhando aquele lago, e uma lua em cima, refletindo assim. Aquilo eu não vou esquecer nunca na minha vida. Aquele lago calmo, tranquilo, e aquela lua refletindo, é maravilhoso. Esse lago, de repente, águas tranquilas, de repente o que era tranquilo se agitou, de uma hora para outra, e uma forte tempestade os alcançou, e começou a bater onda na lateral, e começou a entrar água no barco. Verso 24, horrível, Jesus, porém, dormia tranquilamente. Marcos diz que ele estava até com um travesseirinho assim, tranquilamente. Verso 25, o contrário, os discípulos acordaram, gritando, clamando, desesperados, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer, você está aí dormindo, gritando. E Jesus, Deus, né? E aí vem a pergunta que revela toda a enfermidade de uma alma adoecida. Por que é que vocês estão com tanto medo? Por que que o medo tomou conta, homens de pequena fé? Olha isso. Pensa na cena comigo, entra aqui nesse barco comigo, com Jesus, um pequeno barquinho, porque os barcos eram pequenos, não cabia muita gente, um pequeno barquinho, assolado por um vento, por ondas balançando a ponto de afundar, enchendo de água, os discípulos desesperados de medo, e Jesus, tranquilamente dormindo no meio da confusão, da barulheira,
Que raiva desse Jesus que não faz nada. Jesus, por que você não faz nada? Que raiva, que ódio. Os 4 loucos, gritando, acordando Jesus: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. E ele acorda, não se levantou não, ainda deitado. Ele fala assim: por que vocês estão com tanto medo? Deitado. Homens de pequena fé, que medo é esse? Aliás, se ele quisesse, já pensei, sempre que eu penso em Jesus, eu penso ele assim, meio sarcástico, sabe? Ué, mas não são vocês os homens da pesca? Eu estou com 4 pescadores profissionais, não são vocês os homens que têm experiências nas águas? Eu só sou um carpinteiro, meu negócio é madeira, não é água não, e vocês estão aí desesperados? Cadê? Para que serve essa experiência toda? Eu fico pensando, mas ele não disse nada disso não, é só a minha cabeça doida. Ele simplesmente se levantou e repreendeu os ventos e o mar. Outro evangelho diz que ele não pediu não, ele ordenou que se calasse, que o vento se calasse, que o mar se aquietasse, e a calma se veio e se fez, e ficou tudo calmo novamente em nome de Jesus. Essa é a palavra, e eu quero que você entenda. Os 4, só sobrou a perplexidade de uma boca aberta, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Sabe quem é esse? Ele é o Senhor soberano sobre tudo e todos. Ele é o Senhor soberano que veio ao nosso encontro e que deseja nos libertar de tudo aquilo que quer nos amedrontar, que quer nos curar de todas as dimensões da nossa vida, afastar o medo, afastar o desespero que só vem para afundar o nosso barco. É Ele. Ele está aqui nessa manhã. Eu quero que você entenda quem é Ele. Interessante que até o mar e os ventos obedecem, mas discípulo tem uma dificuldade doida, né? Por que será? Não se engane, doença não é só algo que aparece no ultrassom, na ressonância magnética. Fiz uma ressonância, meu coração está ótimo. Fiz ultrassom. Existem doenças incrustadas na alma humana, e eu queria dizer para você, essas talvez sejam piores. Por que é pior, pastor? É pior, porque doença é tudo horrível, né? Doença é tudo uma miséria. É pior porque essas não são admitidas. E por não serem admitidas, não são curadas. Porque o princípio da cura de toda doença é admitir, procurar ajuda e receber a cura. Se não admite que está doendo, não vai no médico, a doença mata, sim ou não? Talvez as piores porque a gente não admite e não é curado. A igreja dos nossos dias, isso é uma constatação, está cheia de pessoas crentes, mas de almas afundadas dentro de si mesmos, sofrendo, e estão sofrendo. Não estou fazendo, eu estou dizendo, estão sofrendo porque dói muito, estão sofrendo dentro de si mesmos, pessoas adoecidas e que acabam adoecendo os outros. Igreja não é lugar disso, meu irmão, igreja é lugar de cura. Você está num lugar hoje aqui, que o Senhor veio, porque a palavra de Deus, a música está errada, cadê o Gustavo? A música está errada, a palavra dele não é pura, a palavra dele é cura, a palavra dele é cura, e é por isso que igreja existe. Igreja é lugar de cura, meu irmão, é para isso que você vem aqui. A nossa irmã falou, um lugar que precisa ser acolhido, pessoas que precisam ser acolhidas, porque chegam aqui sofrendo, com necessidades, doído. Eu converso com pessoas, eu abraço pessoas, eu falo com pessoas, e a pessoa tem resistências, tem problemas ali dentro, tem gente que tem problema de ser amado, tem gente que tem problema, querido. Igreja é lugar de cura, e o Senhor está aqui nessa manhã porque Ele quer curar. No Evangelho de hoje, Jesus mostra que Ele domina os poderes que ameaçam a vida. Ele cura as doenças das pessoas, são doenças físicas, sociais, espirituais e também psíquicas. Ele cura tudo, e você tem que tomar posse disso, porque Ele não vai curar só um pedaço, e o resto vai te matar também. Ele cura tudo, inclusive Jesus vai continuar curando, porque tinha uma doença aqui, enrustida, que precisava vir à tona. O médico dos médicos estava naquele barco, para curar algo que tem poder, para afundar uma vida toda. Qual? A doença de confiar em si mesmo. Aqui tem uma doença que mata, que afunda qualquer vida, a doença de confiar em si mesmo. Queridos, as pessoas têm muita dificuldade de admitir, inclusive quando não admite que precisa de Jesus. Às vezes tem vergonha, não sei, mas essa enfermidade vai fazer com que o medo tome conta da sua vida. Essa enfermidade vai fazer com que a insegurança domine. O desespero vai afundar vidas, querido. Tem seguidores de Jesus Cristo aqui nessa manhã? Tem? Então, meu irmão, minha irmã, se prepara, porque o Senhor tem coisa contigo e Ele está aqui para curar, porque tudo que Ele quer é salvar, e Ele veio aqui hoje para salvar em nome de Jesus, amém? Cura, isso é importante demais, nós temos que tomar posse disso. Portanto, nós precisamos nos apossar da mensagem que está contida nesse momento do Evangelho. Tem uma mensagem contida aqui
Porque aqui tem mais do que um barco, aqui tem mais do que uma tempestade, aqui tem mais do que Jesus esgotado, tem mais do que 4 discípulos desesperados, aqui tem uma mensagem de um Espírito que veio aqui hoje, ele é santo e ele veio para curar. Essa mensagem que está aqui hoje. Então, diante desse diagnóstico que eu chamaria de espiritual, qual? Todo ser humano que vive na terra tem algum tipo de enfermidade. Ninguém está isento, não se engane, ninguém está isento. Se não é uma doença física, pode ser que tenha problemas afligindo a sua alma. Tanto que aqueles 4 homens chamados pelo Senhor precisavam urgentemente começar a tratar os seus buracos. E aqui, presta atenção, eles precisavam ajudar o Senhor a mudar este mundo. E eles estão sendo chamados pelo Senhor a passar por um processo de mudança, de cura. E eu pergunto, e eu? Não. E você? Não. Jesus não só usa as pessoas. Jesus quer nos usar, mas Ele não só usa as pessoas para os seus planos. A Bíblia Sagrada diz, Romanos 8 diz que Ele alcança, depois Ele chama, depois Ele justifica, depois Ele salva e Ele cura todas as enfermidades. Por quê? Porque no céu não tem doença, meu irmão, de nenhuma espécie. A gente fala, eu vou ser salvo, eu vou para o céu, vai. Você pensa que você vai chegar lá doente? Não chega. No céu não tem doença. No céu tudo é perfeito como era no princípio da criação. E assim, presta atenção, é muito importante, no céu só mora povo sarado, curado e salvo pelo Senhor. Você quer? Esse é o princípio de Deus. Então, vamos ler a receita comigo. Eu quero ler esse texto aqui como se fosse antigamente era uma receita, uma bula de remédio, não sei, uma receita. Eu quero ler. Eu quero perguntar para o doutor hoje. Doutor, Senhor, o que o Senhor prescreve para curar isso que anda dentro de nós, seres humanos? O que o Senhor prescreve? E eu quero te dar aqui 3 passos de tratamento do Senhor, para curar tudo na tua vida, curar o que vai dentro, isso que tem impedido você de viver a plenitude de uma vida sarada que Deus tem para você. Uma vida plena é uma vida livre de todo tipo de enfermidade. Nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus, amém? O que é que o Senhor prescreve? Primeira coisa, primeiro remédio, queira sempre seguir Jesus por onde quer que Ele vá, sem impor condições. Sabe por quê? Porque com Ele na tua frente a cura é certa. Queira sempre seguir Jesus por onde quer que Ele vá, não impor condições, porque com Ele à sua frente você será curado com certeza. Observa isso aqui, no capítulo 4 nós tivemos um Jesus chamando, no capítulo 5 a 7 até o 7 nós tivemos um Jesus ensinando, e a partir do capítulo 8 nós temos um Jesus curando. Ele começa a curar todo mundo. E Ele curava todo tipo de doença, tanto as doenças aparentes, as físicas, quanto as espirituais, pessoas endemoniadas, atormentadas por demônios, mas não só. Porque Ele curava doenças psíquicas, medos, inseguranças, coisas que estavam enrustidas. E esses discípulos chamados aqui, já foram ensinados pelo Senhor, tinham um probleminha ainda, tinha muita confiança em si mesmo, tinham talvez confiança na experiência, que esses homens eram pescadores profissionais. Esses também precisavam de cura. Como é que essa cura se deu? Como é que começa? Primeiro, esses homens seguiam Jesus de verdade. Quando eles foram chamados no capítulo 4, a Bíblia diz, com todas as letras, que eles imediatamente largaram tudo e seguiram. Largaram o barco, o rede, largaram o pai, largaram tudo e seguiram Jesus. No capítulo 8, um outro queria também, mas eu quero ver meu pai. Não, você não serve. Eu quero alguém que seja incondicional, que me largue tudo e venha me seguir. Jesus está esgotado fisicamente aqui, e por isso Ele ordenou para eles, vamos cruzar o lago para o outro lado. Mas mais do que ordenar aqui, a Bíblia diz que Jesus vai na frente. Ele entra no barco primeiro, e o texto é muito claro. Jesus entrou no barco e eles o seguiram imediatamente. Entende aqui como é que se segue Jesus? Jesus, mas é tarde, vamos amanhã cedo. Não, Ele entrou e eu vou atrás. Ele mandou, eu vou. Ele obedeceu, ele disse, eu sigo. Aqui tem um primeiro momento. Aqueles 2 que também queriam colocaram condições. Os discípulos aqui viram Jesus entrando no barco, imediatamente pularam para dentro, seguiram. E esse é o primeiro medicamento que eu digo para você, é certeiro. O quê? Quer ser curado? Queira seguir Jesus por onde quer que Ele te mande ir, sem impor condições. Isso é caminho de cura. E se alguém que está dizendo para o seu Senhor, eu quero ser curado, esse vai ser curado em nome de Jesus, amém? Eu quero que você entenda o que tem nesse mundo, o que não falta nesse mundo são enfermidades. Para todo lado que você olha, você vê enfermidades. Das mais variadas formas, jeitos e tamanhos. O que não falta é isso. E por essa razão, Jesus veio a esse mundo adoecido para salvar. E só quem salva é Ele.
E assim, se nós queremos salvação, se nós queremos ser curados, nós precisamos tomar a decisão de querer seguir Jesus, por onde quer que Ele mande, incondicionalmente, sem impor condições, sem querer recompensa, sem querer nada em troca. Nós seremos curados, meus irmãos, quando nós aceitarmos estar somente nos lugares que o Senhor nos mandou, porque sem Ele não tem cura. Se Ele não está, o que sobra é doença. O que sobra é um mundo adoecido, de gente maltratando gente, gente falando mal de gente, a falta de Jesus revela a doença. Não adianta estar nos lugares que as pessoas são legais. Não adianta frequentar a igreja porque a igreja é legal pra caramba. O povo lá é da hora. Não adianta. Tem que estar na igreja e tem que estar nos lugares onde as pessoas estão ali obedecendo o que Jesus mandou. Essa questão que a gente não entende. Não é o lugar, não são as pessoas, é quem vai na nossa frente. É quem primeiro foi. Antes de te chamar para vir aqui, o Senhor entrou por essa porta, vamos comigo que eu vou te levar no lugar. Ele vem na tua frente, é esse lugar que importa para você. Essa é a nossa motivação, entende isso? A cura será quando você só caminhar seguindo Jesus Cristo, nos passos de Jesus Cristo. Se você segue Jesus, quando você caminha pelas veredas que Ele foi primeiro. Quem indica o caminho a Ele não é você. Jesus não vai? Estou fora. Jesus não entrou? Não entro. Não, mas lá promete carro, vamos lá. Não. Jesus não promete carro, Ele promete salvação. Lá promete que eu vou ficar rico. Não, Jesus vai te dar outro tipo de riqueza. Presta atenção em nome de Jesus. Eu sou do segmento de Jesus. Bonito da primeira igreja, sabe como os judeus conheciam eles? O povo do caminho, não é bonito? Porque onde Jesus caminhava, o povo caminhava atrás. Jesus está lá, vamos embora então. Jesus não está, então vamos embora. É o povo do caminho, é do segmento de Jesus. Eu sigo Jesus por todo canto. Se Ele foi, eu vou. Se Ele não foi, desculpa, hoje eu não vou, tá bom? Amém? Caminho de cura. Porque você não vai ser curado nos lugares onde o Senhor não está. Então tem que seguir Ele incondicionalmente. Aqui sim a cura vem, amém? Mas a segunda, esses amém fraco aí me entristece, tá? O doutor está aqui, Senhor, prescreve aí para curar isso que vai dentro de mim. E o segundo passo desse tratamento é o seguinte: nunca olhe para a circunstância que os teus olhos estão vendo, mas olhe para quem está contigo no barco. Aprenda com ele. Nunca olhe para as circunstâncias que você está vendo com os teus olhos. Olhe para aquele que está no barco contigo e aprenda com ele. Os discípulos obedeceram às ordens. Jesus foi na frente, sem perguntar nada, eles seguiram. E nessa hora, muita gente pensa que não vai acontecer nenhum problema. Afinal, Jesus está no barco conosco, é isso? O contrário, irmão. O contrário, irmã. É o inverso, você não está entendendo. Se você está obedecendo, se você está seguindo, indo por onde Jesus te mandou, é aí que as situações precisam acontecer. Por quê? Porque atrás dele precisa ter cura. É andando com Ele que você vai ser curado. Mas eu comecei a vir para a igreja, está dando uns problemas. Amor, você está precisando ser curado. Tem oportunidade de cura, de salvação. Se você vai para a igreja e quer que não aconteça nenhum problema, você vai ser um crente, como o Pedro gosta de dizer, um crente que congrega em Nárnia. Não no mundo. Não na igreja do Cristo vivo. É porque você anda com Ele que vão acontecer coisas. Por quê? Porque você precisa de cura, e Ele vai te dar oportunidade. Nós precisamos ser desafiados, irmãos. Nós precisamos de situações que balancem a nossa vida. Para quê? Para que a gente aprenda a enfrentar, crescer, amadurecer, admitir e ser curados em nome de Jesus. As situações adversas existem para todos e todas, com Jesus no barco ou não. Entretanto, para quem tem Jesus no barco, tem uma diferença. E eu quero que você entenda qual a diferença. A doença, a enfermidade, a calamidade, a tempestade vem. Mas quando ela vir, o diferencial é que nós temos para quem olhar. O desespero bate sobre bons e maus, a chuva cai sobre gente boa e gente ruim, a chuva cai sobre todos, mas para aqueles que têm Jesus no barco tem uma diferença. Quando a tempestade vem, você tem para quem olhar. Ele está contigo, Ele está no teu barco, Ele não está, você não está sozinho. A diferença, a tempestade chegou, você não olha para ela, você olha para Ele. Quer ser curado? Não olha para ela, olha para Ele que é curado. Porque nós fazemos o contrário. O que os discípulos estão fazendo dentro do barco? Contrário. Presta atenção. A dificuldade apareceu, é o fim, acabou, sim ou não? A gente pensa que é o fim, nós vamos perecer. Meu irmão, não olha para o problema,
Sabe por quê? Nós somos seres humanos, alma adoecida. Quando a gente olha o problema, a gente se desespera, a gente fica desesperado, como os discípulos, e por isso, toda vez que o problema se apresentar na tua vida, entenda, você já aceitou seguir Jesus incondicionalmente, você tem Jesus no teu barco. Aquele problema é o quê? É só uma oportunidade de ser curado, uma oportunidade de ser melhorada, uma oportunidade de viver a plenitude que só o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Não olha para o problema, porque você vai afundar. Olhe para quem está no barco contigo, porque você aceitou obedecer e seguir o Senhor, que tem poder sobre tudo, sobre todas as forças, e Ele pode repreender e fazer calar tudo aquilo que quer estabilizar a tua vida. Ele pode, Ele vai. Eu creio nisso. Ele vai, porque tudo que Ele veio na terra fazer foi isso, nos salvar e nos curar. Por isso que uma fé pequena pode tirar uma montanha do lugar, porque ela vai. Mas será? Já lascou, né? O texto revela que os discípulos tinham almas adoecidas. Tinham, porque eles eram pescadores experientes, eles sabiam tudo ali, com certeza a água, isso aqui é tranquilo, a gente todo dia viveu a vida dentro d'água, no barquinho, o barco é o mesmo, esse barco aqui é de Pedro, é o mesmo barco, desse lago aqui eu sei tudo. Provavelmente confiava no seu conhecimento, na sua capacidade, na sua experiência, mas é aí que algo inesperado acontece. É quando você está mais segurão assim, sabe? Você está dominando o pedaço, você é o cara do... É aí que o inesperado acontece, e eles se viram no meio de uma tempestade que eles nunca tinham visto, que estava até ameaçando afundar o barco, e eles fizeram o quê? Se desesperaram, e de tanto desespero começaram a gritar e acordaram e dizer: Senhor, salva, nós vamos morrer, meu Deus. Imagina o estardalhaço dentro daquele barquinho, não podia fazer muito assim, senão o negócio virava de vez, né? Mas eu imagino a gritaria, até sentado. O texto revela que Jesus acorda e olha, deitado para ele, que esse medo todo, né? Que é isso? Para que tanto medo? Cadê a fé de vocês? O que tem impulsionado vocês? E por isso que eu penso assim, você tem que decidir, ou você olha para o problema, ou você olha para quem está contigo. Nós temos que entender, você olha para o problema, ou você olha para a tua fé? Às vezes os nossos olhos aqui nos enganam, mas os olhos da fé jamais. Nós temos que entender para quem a gente olha. Uma alma adoecida é movida pelo desespero, porque não é capaz de confiar em si mesma. Por que se desespera? Por que se desespera? Porque está confiando no lugar errado, e quem confia em si mesmo sabe que não vai conseguir, por isso se desespera. Ou você acha que você vai? Não vai, por isso que a gente se desespera. Então, querido, quando a onda bate, desespera, porque olha para o tamanho da onda. Então você precisa olhar para o tamanho do Deus que você serve, e não para o tamanho da onda. Porque o que não falta por aí é dificuldade, mas olha para Ele. Por isso a receita é: para de confiar em você e creia que quem pode é aquele em que você confia, que está no barco contigo. É Ele que pode, não é você. É muito importante isso. Para de olhar para o tamanho do problema e olha para o tamanho do teu Deus. É muito importante isso em nome de Jesus. Ele te chamou aqui, para vir aqui hoje, porque Ele tem coisa contigo, para dizer: olha para mim, porque isso aí não é nada perto do que eu posso fazer na tua vida em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Último lugar, doutor, prescreve aí, Senhor, né? Me dá aí o tratamento, a cura, por isso que está aqui dentro. Terceiro passo: calma, descansa, fique tranquilo, porque quando você descansa, você demonstra que você tem fé, que você confia nele, porque é assim que a salvação vem, é assim que a cura vem. Calma, descansa, tranquilamente, porque nesse descansar você está dizendo que acredita e confia nele. Quando você descansa, você está demonstrando fé de quem confia nele, porque é assim que é salvo, assim que é curado. É muito importante isso. O momento do Evangelho revela a situação difícil, sim, uma tempestade assustadora, sim, ondas batendo e o barco enchendo d'água, ameaçando afundar, e aí sobrou o quê? Gritaria e confusão. Verso 24, Jesus, porém, dormia tranquilamente. A bagunça está feita, a tempestade é grande, a onda está batendo, o barco está assim, todo mundo gritando, e Jesus tranquilamente dormindo. Querido irmão, querida irmã, presta atenção, nós precisamos entender quando dizemos que nós servimos e cantamos a um Deus soberano. Você diz que você serve a um Deus soberano? Poderoso? Você tem que entender o que você está falando, sim ou não? Nós servimos a um Deus que é soberano. Não adianta dizer que serve a um Deus que é soberano, se na hora que bate a tempestade, a água, a gente não age como se servisse a um Deus soberano, uai. Ou servimos ou não servimos, sim ou não? Você só serve a um Deus soberano na igreja?
Não se preocupe, aqui não acontece muita tempestade. Lá fora vai. Quando a tempestade bate lá fora, é aí que você fala, não, meu Deus é soberano. O Senhor é Deus sobre a minha vida. Não é só lá na igreja não, é aqui também. É lá na minha casa, nessa confusão que se abateu aqui. Ele é soberano. A grande anteposição que está colocada aqui é, de um lado, 4 discípulos provados naquilo que eles mais conheciam, que é na água, no bar, estão sendo provados no que mais conheciam, e diante da dificuldade, o que eles fizeram? Confiaram em si mesmos, e por isso se desesperaram, gritaram e fizeram uma confusão doida, aqui de um lado. Do outro lado, alguém que sabia que soberano sobre tudo é Deus, alguém que sabia que soberano sobre tudo é o Senhor, e por isso, diante de um problema enorme, dormia tranquilamente. Duas pontas do barco, de que lado você quer estar? De que lado você quer estar? Qual dessas duas pontas do barco você acha que salva? Qual desses dois lugares você acha que vai trazer cura? Eu quero que você tome posse disso, meu irmão, minha irmã. Salvação, cura, libertação, vida nova, só Ele pode nos dar e ninguém mais. Ninguém mais. Mas foi o médico que Deus preparou. Foi o médico que Deus levou. Porque se não fosse o Senhor, aquele médico também não teria te curado. Só Ele pode. Então vários caminhos que Ele te indica. Porque soberano só é Ele, e mais ninguém, nem nada, só Ele. Soberano é Ele, então a sabedoria exige que nós confiamos em quem é soberano e não em nós que não podemos nada. É burrice, não, é falta de inteligência, não é burrice. Confiar em quem sabe que não resolve, então vamos confiar em quem resolve, uai. Sim ou não? Veja que lógica. Entenda, a soberania de Deus se revela na sabedoria da tranquilidade de Jesus dormindo. Aqui está a sabedoria de vida, de saber, eu sei quem tem me guardado, eu sei quem tem cuidado dos meus dias e das minhas noites, então eu vou descansar, porque Deus é Deus e Ele é soberano, Ele vai me ajudar em nome de Jesus. Toma posse disso, querido, em nome de Jesus. Observa que aqueles que se desesperam, gritam, Senhor salva, nós vamos morrer. Mas isso aqui, na verdade, é um processo de cura. Eles estão passando por cura, por quê? Porque eles estão se deparando com a sua finitude. Eles estão se deparando com a sua incapacidade, com a sua fragilidade. E por isso, nós vamos morrer. Nós não temos o que fazer. É mais forte do que nós. Percebe que eles estão sendo curados aqui? Tem forças que são maiores do que você, mas tem um Deus que é maior do que qualquer força. Tem um Deus que pode quebrar qualquer ferrolho, estourar qualquer porta que se feche na tua vida. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. Cura é isso. Eles estão diante da finitude humana. A gente não pode fazer nada. A cura acontece. Presta atenção aqui. Quando Jesus se torna o único lugar da nossa salvação. Minha irmã Beth, no pior momento da minha vida, quando eu estava lá achando que eu morri, acabou minha vida, é aqui que a salvação acontece, é aqui que a cura chega. Cura acontece quando Jesus é o barco da nossa salvação. Eu não sei se você entende isso. É aqui que a cura vem. Ele é o único lugar em que pode e precisa estar depositada a nossa confiança. Você entende isso, sim ou não? Se entende, diga glória a Deus. Ele é o único lugar. Ele é o nosso barco, querido, em nome de Jesus. Tem teólogos que dizem que esse barco aqui é a igreja. É a igreja, que é a igreja? A igreja é maravilhosa, mas barco para mim é Jesus. É nele que eu pulo dentro, eu não quero saber. É nele que eu me agarro e pode balançar. Aqui é Jesus, meu irmão. Balança, mas eu não caio não. Balança, mas eu não afundo não, porque o Senhor é na minha vida, em nome de Jesus. Agora veja, enquanto nós temos outros meios, enquanto nós temos a possibilidade de confiar em outras coisas, não tem salvação. Isso que nós temos que entender. Quando nós admitimos que não podemos, quando nós admitimos que nós não conseguiremos, que nós não confiamos em nós porque não dá, é aí que Ele se levanta. É aí que Ele se levanta, e quando Ele se levanta, a tempestade vai ter que se calar na tua vida em nome de Jesus. Você compreende isso? Às vezes a gente passa por tempestades enormes, mas a gente continua confiando. Não, mas eu vou dar um jeito. Deixa comigo que eu vou. Tudo bem você dar o seu jeito, mas você confia em quem? No seu jeito? É você? Em nome de Jesus, você precisa entender isso. Para tempestade, meu irmão, não admita que você precisa. Admita uma coisa: sem Ele não tem salvação. Não tem salvação, sem Ele não tem cura. Sem Ele nos ajudando na nossa vida, não tem solução, nada vai dar certo. Sem Ele o barco vai afundar. Essa é a verdade do Evangelho. Nós somos crentes, povo doido, que crê nisso em nome de Jesus,
que nós não temos o nosso jeito para dar, não. Nós vamos usar tudo que Jesus colocou à nossa disposição nesse tempo, o que for, não me interessa, eu vou usar, mas eu sei que é Ele que está preparando, e sem Ele não tem solução para a minha vida, sem Ele eu vou afundar. Nós temos que admitir isso. Por isso Ele veio aqui hoje, para te dizer que Ele está no teu barco em nome de Jesus, amém? Por isso calma, descansa, não se desespera, para de fazer confusão, porque você está levantando mais onda. Tem alguém que adora a onda, porque é surfista profissional, o nome dele é o diabo. Ele adora que você levanta a onda, que você levantou dele, pega a onda e a prancha e já vai surfar na sua vida. Para de levantar a onda, porque no descansar, você está dizendo para Deus: Deus, eu confio no Senhor, eu te confio no Senhor. E quando você sabe que não importa o tamanho da tempestade, Ele vai levantar e Ele vai proferir a sua palavra de cura, Ele vai falar, e mediante a sua palavra, a tempestade vai cessar na hora, em nome de Jesus, amém? Tenha o teu coração tranquilo nessa manhã, o Senhor vem para falar porque Ele quer que você descansa. Descansar e confiar não significa não fazer nada. Tem gente que descansa: estou esperando em Deus, tá, mas Ele já mandou, por que você não faz? Não, mas estou esperando em Deus. Mas Ele já mandou, infeliz. Não significa não fazer nada, pelo contrário, significa tomar uma decisão firme, de seguir Jesus sem condições, seguir Jesus só na medida dele, só naquilo que Ele nos pede. Significa saber que se você aceitou segui-lo nessas condições, Ele vai estar no barco contigo, porque Ele chamou e você foi, você obedeceu, e por isso, não olhe para as circunstâncias, olhe sempre para Ele que contigo está. Descansar é isso, descansar não é ficar parado, esperando, mas é ir no médico, porque o Senhor preparou o médico também, uai. Isso é descansar. Deus vai usar o que estiver disponível no ano de 2024 para curar a tua vida, para te melhorar, para resolver esse problema que você tem na tua casa. Curar o quê, pastor? Eu não estou doente, curar tudo. Às vezes você não está, mas a tua família está. Às vezes você não está, mas lá no teu emprego está cheio de doença. Deus vai te ajudar a curar em nome de Jesus. Esse ano é o ano de cura. Eu quero profetizar isso em nome de Jesus. Ele está aqui para salvar, meu irmão. Então, não esconda, admita, vá lá e fala: não está bom, porque Ele vai salvar em nome de Jesus, amém? Ele veio para isso. Se o mundo é assolado por muitas enfermidades, se ultimamente parece que a gente está um tanto quanto fragilizado, parece que a gente está, existe um povo. E eu quero saber se esse povo está aqui nessa manhã. Existe um povo que admite todos os problemas, admite todas as fraquezas, admite todas as fragilidades, e admite mais, admite que serve e segue um Deus que pode e quer salvar, um Deus que pode curar, querido, em nome de Jesus. Portanto, admite que segue sem condições, vai lá aprender, e por isso é curado, é salvo, é restaurado. Sabe por quê? Porque o céu lhe agrada, a salvação alcançou em nome de Jesus, amém? Isso é medida do Senhor para a tua vida. Ele veio para salvar. Veio salvar quem? Todos nós. Salvar do quê? De tudo, de tudo. Então não vem buscar aqui papelzinho de santarrão dizendo que Deus me salva e o resto da vida é um lixo, o seu casamento é um lugar de desrespeito. Não vem com essa não, porque Ele quer salvar tudo e todos em nome de Jesus, amém? E Ele veio aqui hoje para isso. Ele veio hoje aqui para revelar um problema e para te dar o caminho da cura. E eu não sei se você recebe isso, recebe? Ele está aqui porque Ele quer curar, Ele está aqui porque Ele quer salvar. E se nós caminhamos com Ele nessa medida, nós seremos o seu povo, salvos para a honra do nome do nosso Deus. E se tem povo curado aqui, eu quero que você aplaude o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.